Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aqui novamente ao meu canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara. Desculpe aqui, a pessoa tá um pouco suada, mas eu cheguei da academia agora e hoje o meu dia tá muito corrido e eu queria muito falar aqui com vocês sobre o assunto que eu quero trazer aqui hoje. Então, vai ser assim mesmo, tá bom, gente? Então, eu quero falar aqui hoje com vocês mediante o que está sendo divulgado na mídia, que eu acredito que todas as pessoas que chegarem a esse vídeo aqui tá sabendo porque está sendo muito divulgado na mídia, que é o relacionamento da Duda Reis com o Nego do Borel. Lembrando aqui a vocês, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, tá bom? Eu apenas quero tomar essa situação para passar algo aqui para vocês. Tudo que foi dito pela Duda Reis, divulgado, no qual ela falou que passava por um relacionamento abusivo. E isso é entre a Duda, o Nego do Borel, a justiça. Não estou aqui para julgar ninguém, tá? Tem a justiça para isso e ela sabe o que ela passou e não sou eu que vou aqui estar julgando, mas eu quero aproveitar essa deixa, até porque isso está sendo muito divulgado e quero, baseado aqui no meu canal, que eu falo sobre relacionamentos abusivos, eu quero trazer aqui algo para vocês que é muito importante, baseado nessa situação, né, gente? Porque a Duda, ela é uma pessoa pública. Então, por ela ser uma pessoa pública, é fácil as pessoas chegarem ao conhecimento do que ela realmente falou que ela passou. Agora, quantas pessoas embaixo do nosso nariz estão passando por relacionamentos abusivos e a gente não sabe, né? Então, eu quero aproveitar aqui, quero trazer aqui uma mensagem, falar um pouco com vocês, mas por eu falar aqui sobre, né, relacionamentos abusivos, eu quero aproveitar para comentar algo aqui com vocês. E o que acontece, gente? Há muito tempo, a nossa vida, vamos falar a nossa vida agora, né? A nossa geração agora. Se a gente for olhar para trás, mas claro que isso é desde que o mundo é mundo, se existe relacionamentos abusivos. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, a minha geração, para trás, nem sabia o que era um relacionamento abusivo. A maioria das pessoas, só as pessoas de muito conhecimento que sabiam o que era um relacionamento abusivo. Então, a gente viveu uma cultura no qual casamento, relacionamento tem que ser para sempre, independente do que você passa. Isso tudo foi imposta pela própria sociedade, por religiões que faziam com que as mulheres elas teriam que ficar dentro de uma relação. Por quê? Quem separa é feio, porque tem filho para cuidar, até porque há muitos anos atrás não se tinha oportunidade de emprego, a mulher não tinha a oportunidade que ela tem hoje. Então ela vivia muito mais dentro de uma teia, ela se permitia muito mais passar dentro de um relacionamento abusivo porque ela nem tinha muito escape. Antigamente, nem todos os pais aceitavam uma filha que saiu de uma relação, que terminou, que acabou um casamento, que se separou com filhos. Muitos pais não aceitavam esses filhos de volta. Então, há N situações que acontecia no passado, no qual a mulher, ela se prendeu a se permitir passar por relacionamentos abusivos pela própria sociedade e também através de religiões, no qual a mulher, ela tinha que perseverar pelo seu relacionamento, independente ao que acontecia aquela outra pessoa. E sem falar no conhecimento, que ninguém tinha esse conhecimento do que é relacionamento abusivo. E hoje, gente, essa geração, né, que eu ainda participo, é uma geração que a gente está chegando ao conhecimento. Então, eu tenho certeza que são minorias que foram ensinadas na sua infância o que é um relacionamento saudável e o que é um relacionamento abusivo.
Agora, hoje, a gente tem essa oportunidade, principalmente você aí que é nova, você está começando a vida, você ainda vai entrar num relacionamento ou está num relacionamento que ainda vai ter filhos, é entender que nós devemos instruir nossos filhos desde pequeno a entender o que é uma relação abusiva. Tem que ser passado para os filhos o que é um relacionamento saudável e o que é um relacionamento abusivo. É dessa forma que a gente começa a quebrar essas cadeias, né, de relações abusivas no qual estão destruindo pessoas, porque tanto tem gente abusiva homem, pessoas abusivas homem, como tem mulheres. Mas a mulher, ela é fraca no sentido físico. Então, geralmente, para um homem abusar de uma mulher, acaba se tornando muito mais fácil pela questão física, né? Mas muitos homens também são abusados. Então, hoje, eu falo aqui, trago aqui para vocês, tente ao máximo, também com atitudes, passando amor para os seus filhos e mostrando aos seus filhos o que é um relacionamento abusivo. Porque a gente passou uma vida inteira sendo obrigada a aceitar certo tipo de relacionamento porque separação era coisa ruim. Agora, gente, eu sei que tem muitas pessoas que eu já ouvi falar, eu já li em vários lugares, no qual tem pessoas ainda que criticam e julgam pessoas que passaram por relacionamentos abusivos. Eu quero deixar aqui bem claro para você que nunca passou, o que acontece? Relacionamento abusivo, ele não é a mesma coisa de que uma relação saudável. Independente de algum momento, mesmo você passando por um relacionamento que em algum momento você foi agredida, porque de qualquer forma é um abuso, né? Você foi ofendida, mas aqui eu falo sempre sobre transtorno de personalidade, que são os psicopatas e os narcisistas perversos. Então, você não tem que aceitar nenhum tipo de abuso, mesmo que a pessoa não tenha transtorno de personalidade. Mas, enfim, a pessoa que vive um relacionamento saudável, no mínimo, ela tem o direito de fala. No mínimo, ela pode expressar suas vontades. Então, botar duas pessoas diferentes embaixo do mesmo teto para conviver, gente, não vai ser fácil para ninguém. Só que aqui eu falo sobre transtorno de personalidade, né? Então, a pessoa que passa por um relacionamento abusivo, junta uma pessoa com transtorno de personalidade, gente, não é a mesma coisa do que um relacionamento saudável, mesmo que tenha passado por situações que foram momentos em que sofreu abuso, tá? Porque a pessoa que convive com ou uma pessoa com transtorno de personalidade, ela passa por abuso desde o início da relação até o final. Então, toda pessoa que passa por um relacionamento, por isso que a pessoa não deve julgar, porque quando alguém se aproximar de você para falar que alguém está dentro de um relacionamento abusivo, tá porque que é bem feito, se está passando isso, entenda, ou essa pessoa, ela nunca passou por um relacionamento abusivo, ou ela é leiga totalmente sobre o conhecimento do que é um transtorno de personalidade, ou tem um transtorno de personalidade também, né? Porque quem não tem conhecimento, o que você não sabe, o que você não conhece, você não pode estar julgando. Então, a pessoa que passa por um relacionamento abusivo, ela passa por uma transformação dos seus próprios pensamentos, da sua própria personalidade, do seu ser. Uma pessoa que ela passa por uma relação abusiva, esse abusador, ele manipula, ele destrói, ele distorce todo o pensamento, toda a cultura, todo o entendimento daquela pessoa. Ele faz o favor de distorcer. É uma lavagem cerebral, é uma manipulação
no qual essa pessoa ela sai da sua própria realidade, do que ela própria acredita, para acreditar naquilo que o abusador ele impôs sobre a vida dessa pessoa. Porque, gente, pessoa abusiva, psicopata, narcisista, eles não vêm com placa avisando o que são. Eles, quando chegam na vida de uma pessoa, eles chegam como a melhor pessoa do mundo. Esse é até um diferencial. Quando você estiver conhecendo alguém, quando você encontrar uma pessoa perfeita demais, aquela pessoa que ela é capaz de tudo por você, te enchendo de elogio, se espelhando em você, estudando você para ser para você o que você quer, é aonde que a pessoa acaba se cantando por um ser desse. E aí começa todo um jogo, porque o psicopata e o narcisista, ele vive um jogo, e um jogo de manipulação, para usurpar e entrar na vida da pessoa para fazer completa destruição e retirar daquela pessoa tudo que aquela pessoa tem, para jogar aquela pessoa no chão, ele pisar e ele ter o prazer e se sentir acima dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela não entra numa relação com uma outra pessoa que é igual a ela. Com defeitos, mas é uma pessoa que tem empatia, né? Porque uma pessoa normal, ela sente empatia, ela sente compaixão. Ela erra, mas ela se arrepende. Psicopata e narcisista, eles não se arrependem do que fazem. Eles se acham superiores a qualquer outra pessoa que existe aqui na face da Terra. Então, independente do que você passe, do que você sofra, o que você perca na mão desse abusador, ele nunca vai se arrepender do que ele te fez. Porque eles não têm essa capacidade de arrependimento. Para eles, o que importa é o que ele tira de você e ver você sendo humilhada, subjugada a ele, porque ele tem que se sentir superior a você. Então, gente, pessoa com transtorno de personalidade, pessoa que entra no relacionamento abusivo, ela não entra porque aquela pessoa se identificou como eu sou um abusador e eu quero você porque eu sou um abusador. Não. Essa pessoa ela vai seduzir, ela vai cativar aquela vítima para começar os jogos mentais, porque eles vão na mente. Ele distorce a mente daquela pessoa. É tantos jogos, gente, mentais, que aquela pessoa, ela vai perdendo a capacidade de se olhar e se ver como ela própria. Ela é passada por uma lavagem cerebral, um condicionamento mental, no qual esse abusador vai adestrar e fazer com que essa pessoa siga apenas as ordens. Trabalha no medo, na traição, porque eles traem compulsivamente e ainda consegue reverter a situação quando a vítima ela descobre, ele consegue reverter a situação para chamar essa vítima de louca e dizer que não é isso que ela está vendo, tá, gente? Então, são 1000 fatores, 1000 situações que acontecem dentro de um relacionamento abusivo, no qual essa pessoa acaba ficando adestrada a esse abusador. Uma pessoa que convive com um abusador, gente, não está convivendo com uma pessoa normal, tá? Entendam isso. Está convivendo com uma pessoa manipuladora, uma pessoa destruidora, uma pessoa que vai planejar seu mal para depois te descartar, para buscar uma próxima vítima. Então, isso tem que ficar muito atento na mente de vocês, tá? Eles não chegam dizendo o que são. Então, como que a pessoa, se a pessoa busca uma pessoa do bem, uma pessoa carinhosa, uma pessoa companheira, e vai encontrar, claro, um abusador, porque ele vai passar isso para você. Agora, depois é que vai vindo as doses pequenininhas, os veneninhos, sabe? Que começa esse polvo colar seus tentáculos assim na vítima e começa a sugar, tirar, manipular. Então, essa mente dessa vítima, ela já foi condicionada,
Os neurônios, tá, gente? Os neurônios dessa vítima já foram modificados. Porque nós somos e acreditamos naquilo que a gente vê, que a gente está passando. Então, esse abusador, ele se incumbiu de fazer uma lavagem cerebral e modificar os pensamentos, tudo o que aquela vítima ela está passando a acreditar naquele abusador. Então, ele distorce. É aonde que você está vendo errado, mas ele está dizendo que você é louca, que você não está vendo aquilo, tá? A pessoa que passa por um relacionamento abusivo, ela passa por instabilidades, tá? O psicológico dessa pessoa, ela fica totalmente desequilibrada. Uma pessoa com um transtorno de personalidade, ela brinca literalmente com o psicológico de uma pessoa. Então, a pessoa vive num sobe e num desce o tempo todo. O abusador, ele bate, o abusador, ele humilha, ele rouba, ele trai, ele vai fazer a distorção mental para dizer que a culpada dele ter feito aquilo é a própria vítima e ele depois vai fazer o quê? Você apanhou, você sofreu, você está acontecendo isso. Você foi traída por culpa sua. Você é a culpada, o culpado de eu estar fazendo o que eu estou fazendo com você. Então, ele começa a distorcer, jogar a culpa sobre aquela pessoa e aquela pessoa acaba acreditando, porque a mente, daí para frente, a mente dessa pessoa já foi perdida, gente. Já está condicionado esse abusador. E ele vai dizer que te ama. Então, aquele momento em que você sofre, você é culpada pelo próprio sofrimento que esse abusador está te causando, ele ainda vai dizer que te ama. Então, você vive entre humilhações, traições, agressões físicas, verbais, e você fica no ápice do amor. Por quê? Ele te condiciona a te levar lá atrás no bombardeio de amor para que você confunda a sua mente e você busque lá atrás aquele início em que você era valorizada, em que você se sentia valorizada e que você era uma pessoa especial, a melhor pessoa do mundo. Então, quem passa dentro de um relacionamento abusivo, ela é passada por uma lavagem cerebral. Ela é passada por mudanças hormonais, mudanças físicas, humor, tudo é modificado naquela pessoa por conta desse abusador. Então, é por isso que é difícil uma pessoa sair dentro de um relacionamento abusivo. Porque ela pensa que ela está vivendo o real de uma própria mentira. Porque esse abusador, ele é uma mentira. Ele é a própria mentira. E ele inventou um mundo, ele criou um personagem para que essa vítima acreditasse. Então, ele criou uma imagem. E acaba ali, ele fazendo o quê? Você nunca mais vai encontrar ninguém igual a mim. E ele começa a trazer a lembrança daquela vítima, tudo que ele fez de bom antes. Então, quando essa vítima, ela se pega querendo falar alguma coisa, mas você não vai arrumar ninguém que faça o que eu fiz e vai dizer lá o que fez lá no começo. Você não vai arrumar ninguém que faça isso por você. Você agora tá gorda, ninguém vai te querer. Você tem filho, quem vai te querer como filho? Então, ele começa a jogar na mente dessa vítima que ela é incapaz. E essa vítima, ela acaba acreditando na sua própria incapacidade e ela não vê saída, tá? Mas saída sempre há, tá? Então, gente, quem passa por relacionamento abusivo não é a mesma coisa de quem passa por relacionamento saudável, tá? Claro que sempre o que é ruim de todas as formas, independente de ter transtorno de personalidade ou não. Mas é todo um processo, uma situação em que essa pessoa é mudada a mente dela a acreditar naquele abusador e se permitir passar por aquilo. Abusador, psicopata, narcisista perverso, vou repetir, eles trabalham na mente. Eles sugam a sua alma.
ele te esvazia tanto que você chega num determinado momento, você já não tem mais nada dentro de você. Você tá uma alma vazia. Aliás, você não sente nem que tem mais alma. É por isso que muitas pessoas chegam ao suicídio, porque esses seres estão aqui na Terra para acabar com a vida de um outro ser humano, levar aquela pessoa à derrota. Essa é a verdade, tá bom, gente? Então, já falei demais por hoje, né? Mas eu queria trazer aqui para vocês, não no sentido de julgamento lá da menina, da Duda Reis, tá? Isso aí é algo que ela tá falando na mídia, e claro que isso tudo vai ser avaliado, mas a gente sabe e tem consciência, sim, que hoje são muitos relacionamentos abusivos e vocês têm que ficar atenta, aprender como funciona, principalmente dentro no início de um relacionamento. Vocês têm que entender como é que inicia, como que eles procedem, para que vocês não venham cair. E dê graças a Deus que vocês estão nessa geração no qual vocês estão chegando à verdade. Porque antes nós não tínhamos essa verdade. Essa verdade, ela está sendo revelada a todos, que existem pessoas com transtorno de personalidade, pessoas que não são iguais a nós, entendeu? Então, dê